Salve galera, Ian Moreira na área. Hoje nós vamos reagir ao vídeo do canal do Bruno Fagion, onde ele fala sobre os segredos para se tornar um profissional de sucesso. Antes da gente começar aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Valeu e vambora reagir aqui ao vídeo dele. Nesse vídeo aqui eu vou te contar o segredo para se tornar um profissional de sucesso, seja na CLT, seja no empreendedorismo, e o segredo é isso aqui, ó. É paixão. Porra, Bruno, você não era o cara dos frameworks que dava técnicas? Pô, aí ele já começou já começou o vídeo de uma forma que eu não esperava, porque essa questão de fazer o que gosta, fazer o que ama, era algo que era muito falado lá atrás, mas que cada vez mais isso tem caído por terra. Porque quando a gente para pensar de fato, principalmente as pessoas que têm ali os seus 30, 35 anos, até mais, esse era um discurso muito utilizado, de tipo, pô, faz o que para quando a gente ia fazer ali os testes vocacionais, a primeira coisa que a gente acabava olhando era o que você gosta de fazer, o que você se identifica, enfim. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que na verdade não era bem assim. E que, na verdade, a gente ia ter que ir fazendo aquilo que nos desse dinheiro, aquilo que pudesse colocar ali nos proporcionasse uma remuneração. E não necessariamente isso estaria atrelado àquilo que a gente gosta de fazer. Mas vamos ver aqui o que ele vai trazer pra gente. Que ensina coisas tangíveis, agora você vai falar de mindset, de paixão. Vou, só que eu vou falar de uma forma muito mais específica. Para não ficar óbvio, eu vou explicar também por que que isso vai te levar ao sucesso, tá? Tem dois tipos de paixão que você pode ter que vão te levar a ser um profissional de sucesso, e isso seja trabalhando para os outros, numa carreira corporativa ou de profissional liberal, ou seja no empreendedorismo também. E é você ser apaixonado pelo problema ou você ser apaixonado pelas pessoas que você atende ali, os seus clientes, os seus consumidores do seu produto. Então, cara, a verdade é que para você se tornar um profissional de sucesso, você precisa saber entregar bons resultados, você precisa se desenvolver, você precisa estudar, você precisa saber se vender, você precisa, obviamente, de uma série de coisas. Mas, no fundo, a gente desenvolve essas coisas e fica bom nessas coisas e tem vontade de fazer essas coisas quando a gente tem paixão. E ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu percebi que tem dois tipos de profissional. Tem os que são apaixonados pelo problema que eles resolvem e tem os apaixonados pelo cliente, que às vezes não ligam tanto para estudar pelo conhecimento em si, para entender como resolver aquele problema, mas eles decidem estudar, se aprimorar, melhorar o que eles fazem para ajudar os clientes dele ali, as pessoas que esse profissional ajuda. Então, para te dar um exemplo aqui, uma vez a gente aqui na minha família precisou de um médico, um oncologista, e a gente foi um dos caras mais conceituados do Brasil para o problema que a gente tinha. E, cara, na hora que ele começou a explicar a doença e os mecanismos e tal, honestamente, ele não tinha muita empatia ali pelo paciente, assim, ele não estava tão preocupado com os seus sentimentos enquanto ele falava. Ele não estava nem tão preocupado em se a gente entendia o que ele estava falando. Mas, pô, o cara deu um brilho no olho nele, ele começou a fazer um monólogo de 40 minutos, explicando a patologia e os mecanismos da doença e as formas de tratamento e não sei o quê, e dava para ver o nível de paixão que o cara tinha pelo problema que ele resolvia, que era câncer, né? Problema complicado, mas deve ser super interessante. E dava para ver, cara, que ele só chegou no nível que ele chegou de ser um dos melhores do Brasil naquilo, porque ele tinha essa paixão, no caso dele, pelo problema. Ele provavelmente é o tipo de pessoa que, no tempo livre dele, deve ler paper de, né, artigo científico de oncologia, de tipos específicos de tratamento de cânceres raros e tal. E aí imagina que você está na faculdade de medicina e você quer fazer oncologia por dinheiro. Tá bom, justo. Né? Você está trocando um serviço, um conhecimento especializado por resolver o problema da pessoa.
Mas qual a sua chance de competir com um cara desse? Que gosta de entender esse tipo de problema simplesmente porque ele acha interessante. No curto prazo, você pode até conseguir, né, estudar e se desenvolver e melhorar. E eu não estou falando que você vai ser um profissional ruim, não. Mas, no longo prazo, esse cara não tem como competir com esse cara. O cara ama isso. E eu vou dar um outro exemplo aqui de uma puta nutricionista que eu conheci uma vez. Também, né, atendeu pessoas próximas. E o jeito dela era completamente diferente. Provavelmente ela tinha um certo nível de interesse no assunto, ela tinha uma questão de querer estudar e tal, ela tinha muito conhecimento, mas dava para ver que o foco dela era no paciente. Ela tinha um nível de empatia, de interesse pela rotina dos pacientes dela, que era impressionante, cara. Ela queria saber tudo da sua vida, ela queria saber o tipo de relação que você tinha com a comida desde a infância, desde a adolescência, e como é que era, como é que você se sentia no final de semana, quando você quebrava a dieta, e que tipo de coisa você gostava. E ela não perguntava isso só por protocolo, ela tinha realmente, dava pra ver na cara dela de novo, um brilho no olho de entender você, de te conhecer como pessoa. E aí eu desenhei aqui o coração, né? Mas talvez eu deveria ter desenhado o brilho no olho. Mas é difícil, né? Porque acho que a minha habilidade artística, o máximo que eu consigo fazer é isso aqui. Aí ele falou algo que eu concordo bastante. Você, quando a gente vai contratar ali alguma pessoa ou vai chamar alguma pessoa para poder trabalhar contigo em uma determinada atividade, uma das coisas que você não, a única coisa que você não consegue ensinar para alguém é o brilho no olho. É ela querer, ela ter a garra, a força de vontade para fazer as coisas acontecerem. A parte técnica, você consegue ensinar para ela, você consegue treinar. Agora, a atitude, a vontade, esse brilho no olho do querer fazer, de gostar de fazer algo, isso você não consegue ensinar. Então, esse é um ponto que você deveria prestar muita atenção quando você for contratar alguém ou fazer uma sociedade com uma outra pessoa. Tentar ali, de certa forma, avaliar o brilho no olho, a vontade que essa pessoa tem de fazer ali alguma coisa. Eu não consigo fazer um olho brilhando. Mas o meu ponto aqui é que se você quer desenvolver uma carreira de sucesso a longo prazo, que é o que você deveria, né? Se só pensar no curto prazo, provavelmente não vai ser muito bom para você. Você deveria procurar aquilo que você tem paixão, que você tem brilho no olho, seja pelos clientes ou seja pelo problema. Vou dar 2 exemplos meus, tá? O meu primeiro negócio que eu criei é um curso online que tem lá fora, uma série de cursos online, né? Uma escola online, sei lá, que ajuda as pessoas a passarem em entrevistas de consultoria. E por que que eu entrei nesse negócio? Cara, entrevista de consultoria, para quem não conhece, chama entrevista de caso. São entrevistas muito difíceis, né? Pensa aí, nível de um concurso público de juiz, de diplomata. É um negócio muito difícil de passar. A primeira vez que eu prestei, eu não passei. E aí, no ano seguinte, eu tinha que esperar um ano para poder prestar de novo. E no ano seguinte, eu fiquei obcecado por desconstruir como é que funcionava aquele processo, como é que funcionava aquela entrevista, a parte técnica da entrevista e tudo. E eu fiquei completamente obcecado por aquilo, cara. Tipo, cara, como é que eu quebro, né? Como é que eu hackeio esse tipo de processo seletivo para eu conseguir passar? E tinha uma certa obsessão ali em mim, tinha um certo interesse pelo problema. Quando eu saí, pessoas começaram a me pedir ajuda para passar, e aí eu criei meu primeiro negócio, que era para ajudar as pessoas. E eu expandi essa minha obsessão, esse meu interesse pelo problema. E foi fácil isso, porque eu já tinha um interesse, era uma coisa interessante para mim, né? Como é que eu hackeio este processo? E eu construí um negócio inteiro em cima disso. Agora, se eu for sincero com você, eu não tenho muita paixão pelo meu público-alvo naquele negócio. São pessoas que querem ter uma carreira corporativa, enfim, são pessoas legais, mas não tem muito a ver com os meus interesses, né? Só que ainda assim eu consegui ter obsessão e interesse e gastar tempo o suficiente para construir um método diferente, que eu tinha toda uma tese de que as pessoas se preparavam de forma errada, e aí eu e meu sócio, né, a gente construiu outro método para passar naquele tipo de entrevista. Então, para trazer um pouco mais próximo para você, tá? Imagina que você é um professor de inglês e eu já vi um ou outro com esse discurso que você fala, cara, por que que algumas pessoas aprendem inglês em 6 meses
enquanto que outras ficam 6 anos estudando e não falam direito? Como que elas se preparam diferente? Como que elas estudam diferente? O que que como é que eu hackeio esse problema que é aprender inglês, né? E tem alguns professores que eu já vi que tem métodos e tal, tem às vezes escolas de inglês que eles têm um pouco dessa obsessão que eu vejo em mim mesmo, né? Nessa questão do meu outro negócio, do meu primeiro negócio. E esse tipo de paixão, de obsessão, de brilho no olho ao tentar desconstruir, hackear, resolver um problema que ninguém resolveu ou de uma forma que ninguém resolveu, é uma coisa que não funciona só para o ensino. Ela pode funcionar para outras coisas, né? Então, por exemplo, você pode falar, cara, como é que eu crio a cueca perfeita, né? Que não enrola, não traz desconforto, não deixa o peru desconfortável ali, né? Ou você pode aplicar para outras coisas. Por exemplo, como é que eu crio um whey protein ou uma barrinha de proteína que é gostosa, que é barata e que não deixa aquele gosto de adoçante na boca? Ou você pode trazer para outro problema. Por exemplo, como é que eu crio um software, um app que faz isso, isso, isso? Geralmente os desenvolvedores têm muito essa obsessão pelo problema, né? Porque eles são engenheiros, né? Ou pelo menos tem cabeça de engenheiro, que é quem tem essa obsessão pelo problema. É a cabeça do engenheiro, é a cabeça do cientista, é a cabeça do marqueteiro que tem mais um viés de engenharia social. Só que esse canal, por exemplo, esse meu novo negócio de empreendedorismo e tal, ajudar as pessoas com empreendedorismo, da onde ele surgiu? Ele surgiu porque eu tenho uma paixão pelo problema, do mesmo jeito que eu quis hackear aquele processo seletivo, eu também eu tenho uma obsessão e tenho há muito tempo, mais de 10 anos, em como criar um mapa de como que as pessoas podem ou devem empreender, como que elas escolhem uma ideia de negócio, como elas escolhem um modelo de negócio, que tipo de canal de marketing elas devem utilizar, que tipo de produto é mais apropriado para elas. Eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de criar esse mapa, tornar legível aquele conhecimento que é tácito no empreendedor e às vezes ele não sabe explicar. Só que ao mesmo tempo eu também tenho a paixão pelo cliente, né? Então não tem coisa que me dá mais brilho no olho e vontade de ajudar e de conversar com a pessoa quando eu vejo alguém falando, cara, eu vou sair da CLT e vou montar um negócio. Ou um empreendedor que já tem um negócio e fala, cara, eu vou criar outro negócio nessa área, o que que você acha? E me dá um tesão pela pessoa, cara, porque eu sei que é uma jornada irada, eu sei que é uma coisa que vai mudar a vida dela, eu sei que é uma coisa que vai deixar a vida dela mais interessante, mais viva, vai dar mais energia para ela, ou pelo menos foi assim para mim, né? E aí eu projeto isso nos outros, né? Os psicólogos aí do canal expliquem para mim aqui embaixo o que está acontecendo. Mas talvez você consiga até ver esse brilho no olho em mim agora, não sei. Mas eu resolvi criar esse negócio porque eu tenho tesão pelas duas coisas. O que que é importante para você, tá? É você ter tesão ou pelo seu cliente ou pelo problema. Se você tiver pelos dois, melhor. Honestamente, é difícil você achar essa coisa que você tem o tesão pelos dois lados da coisa, né? Mas pelo menos um é importante. E por que que eu tô gravando esse vídeo, né? Para sua carreira pode ser bom para te ajudar a decidir uma carreira, mas eu vejo muito empreendedor ou pessoas que querem empreender falando, cara, esse nicho é bom, esse nicho é um nicho que vai ter futuro. Qual que é a próxima onda do marketing digital? Qual que é a próxima onda do empreendedorismo? Aí que tá a grande questão. Porque quando a gente acaba simplesmente só indo nessa onda de qual que vai ser a próxima onda do digital, próximo hackzinho, o próximo jeito fácil de ganhar dinheiro, você acaba perdendo ali um fator que ele acaba sendo muito importante para que a gente consiga construir resultados com consistência, que é justamente o longo prazo. Quando a gente vai investir ali em algum tipo de negócio, quando a gente vai investir energia ali em uma determinada área, o longo prazo, normalmente, ele é um fator chave para que você consiga obter resultados consistentes daquilo que você está fazendo. E aí, quando você acaba simplesmente optando ou tomando uma decisão por uma nova onda ou por um novo tipo de situação, que está acontecendo e que todo mundo está fazendo e você acaba não tendo isso aqui que ele está comentando, que é a paixão pelo cliente ou a paixão pelo problema, você
acaba ficando pelo caminho. E muitas vezes uma questão que, uma oportunidade que ela é boa, que ela faz sentido, você acaba desistindo antes da hora, ou acaba ficando pelo caminho, que é o que acontece na maioria das vezes ali com as pessoas. Será que eu deveria criar uma startup de AI, né, de inteligência artificial? E tem muita gente que vem me perguntar essas coisas. Só que uma coisa que para você refletir é: isso aí me dá tesão? Me dá vontade de viver? Eu tenho paixão por isso? Me dá brilho no olho? Ou resolver esse problema é um problema interessante, é um problema que eu quero desconstruir, quero hackear, quero montar uma máquina que faz isso, quero. E aí, como eu comentei lá no início, tudo isso é importante estar atrelado a uma a uma remuneração financeira. Porque não adianta nada você ser apaixonado pelo cliente ou apaixonado pelo problema, se isso não te traz ali um retorno financeiro. Então é importante ter isso sempre em mente para que você acabe não investindo tempo ali em alguma coisa. Se o teu objetivo é extrair algum resultado financeiro daquilo, não adianta nada você ficar investindo tempo e energia em algo que não te faça bem, em algo que você não consegue ter ali, cumprir ali o teu objetivo. Entender como é que eu crio um sistema, um processo que faz isso, ou é uma coisa que eu acho interessante resolver esse problema das pessoas. Isso aqui geralmente tem a ver com a sua história, tá? Por que que me dá tesão quando eu vejo alguém falando vou sair da CLT e vou empreender? Porque eu sofri muito na CLT, eu sofri muito na carreira corporativa. Me fazia mal para a alma. E aí talvez eu projeto isso nos outros, né? Mas quando eu vejo uma pessoa falando eu quero sair da CLT e eu quero empreender, eu vejo isso nela. Pô, se ela tá fazendo isso, provavelmente ela sente os mesmos sentimentos que eu sentia e ela vai ter uma jornada muito legal pela frente dela. E aí talvez a sua história seja diferente, entendeu? Talvez a sua história seja que você se recuperou de algum transtorno, de alguma doença, que você se encontrou num esporte, que você se encontrou num hobby. Pode ser que tenha alguém na sua família que sofreu daquele problema e você quis ajudar aquela pessoa. Pode ser que, sei lá, eu não sei, né, a sua história, mas geralmente essa paixão pelo cliente, pelo seu cliente final, pelo seu consumidor do seu produto, ela geralmente vem da sua história. Isso aqui vem de um interesse mais intelectual ou artístico mesmo, né? E aí quando as pessoas vêm me procurar perdidas se elas devem investir num certo nicho ou alguma coisa, será que eu deveria abrir uma marca de, sei lá, de cookies ou de sei lá o quê? Eu sempre pergunto, cara, te dá vontade? Você está fazendo isso só pela oportunidade, só porque você acha que é a próxima onda dos negócios ou alguma coisa assim? Ou você tem alguma história, algum interesse nesse problema ou no público que você vai atender? E para mim, isso aqui é um critério eliminador, tá? Se você não tem interesse pelo problema ou pelas pessoas, você está indo só pela oportunidade, em 99% dos casos, eu recomendo as pessoas acharem outro nicho. E qual que é o 1% dos casos em que isso funciona? É quando a sua paixão, de novo aqui, quando a sua paixão é a paixão de construir empresas, tá? Isso aqui geralmente acontece com empreendedores seriais, né? Aqueles empreendedores que fazem uma empresa, uma startup, vendem, criam outra e criam outra e criam outra. E tem gente que é assim, que a paixão da pessoa é construir empresas e produtos de sucesso. São raríssimas essas pessoas, geralmente são pessoas que já empreendem desde muito cedo. Se você está aí com 26 anos pensando em empreender, você não é essa pessoa, tá? Porque essa pessoa ela não consegue não fazer isso. Ou vai, 99% de chance que você não é essa pessoa, né? Se você é essa pessoa, você sabe que você é ela. Para todos nós outros mortais, para todos nós que pensam, cara, eu queria talvez fazer uma empresa e daqui a 10 anos, se der certo, vender ela e aí ficar mais de boa, ou não queria ter 500 funcionários e ter que lidar com o investidor e não sei o quê, provavelmente você não é uma dessas pessoas cuja paixão é o jogo do empreendedorismo. E tá tudo bem, eu também não sou essa pessoa. Mas
dá sim para você achar muito prazer no processo de empreender, desde que você tenha paixão, interesse, brilho no olho pelo problema ou pelo cliente, tá? Então, estou fazendo esse vídeo porque para mim é um processo eliminador de como escolher um nicho. Se você não tem uma dessas duas coisas no nicho, na oportunidade que você está olhando, vai escolher outra coisa. Se na sua carreira você também, cara, nem quero empreender, vejo seus vídeos aqui porque, sei lá, te acho bonito, gosto da sua camiseta laranja, alguma Pô, coisa ele assim. forçou a barra, né? Isso serve Achar para ele uma bonito. carreira também, tá? Se você está numa carreira em que você odeia seus clientes, acha o tema, o problema que você resolve um saco, cara, talvez você precise estar nela para pagar seus boletos, mas tenta mudar para uma área adjacente que você acha mais interessante, tenta mudar de público-alvo para um público que você tenha mais prazer de trabalhar com eles, porque quando você tem paixão, quando você tem interesse, quando você tem brilho no olho, você vai se aprimorar, você vai estudar mais, você vai ter mais vontade de vender o seu produto ou serviço ou o valor que você adiciona para sua empresa quando você está numa carreira corporativa, né, ou CLT ou alguma coisa assim, você vai ter mais vontade de vender, porque ao se vender, você vai conseguir resolver o problema melhor ou você vai conseguir ajudar mais o seu cliente. E é isso, eu resolvi fazer esse vídeo numa pegada mais reflexiva para ver se vocês gostam. Se você gostou, joga aí nos comentários e vai ver esse vídeo aqui em que eu te mostro como escolher o seu nicho em 6 minutos. Te vejo ali. Boa, galera. Muito bom o vídeo. Gostei, achei interessante. Primeiro ali teve uma quebra de expectativa dentro daquilo que eu tava imaginando que ele ia falar, mas para mim fez muito sentido, até porque, como eu comentei com vocês, a questão do brilho no olho, do querer, do interesse, do sangue nos olhos é algo que a gente não consegue ensinar para as pessoas. Então, se não existir, se não tiver, a gente já acaba sendo ali de fato ali um caráter eliminatório para você fazer qualquer outra coisa, seja na sua vida pessoal ou profissional. Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aqui o seu like e coloca aqui nos comentários outros vídeos que vocês gostariam que eu reagisse por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.